para lá, vou até mar no azeite. Porque a gente nunca sabe a hora que Deus vai nos pegar, né? Mas Deus, Ele avisa, né? E graças a Deus por isso. O Senhor já trabalhou de maneira poderosa neste lugar. Quem está ligado pode sentir o poder de Deus neste lugar. E o evangelista Henrique, ele entrou no mistério, a qual também Deus me deu, da intimidade. Irmão, porque a intimidade faz diferença. E Eliseu fez a diferença. Ele teve um bom aprendizado. Ele foi ali o servo de Elias. E nós sabemos que Deus é aquele, o Senhor me dava em casa, a importância de ser espiritual. Muitas pessoas falam por aí, uma andorinha não faz verão, faz sim. Porque Deus, através de Eliseu, Ele fez a diferença e deu livramento para a nação de Israel. Como está a tua intimidade com Deus? Nós temos que refletir. Nós temos que refletir cada dia. Porque Deus, irmãos, Ele requer sempre de nós. Eu fui ali viajar, a qual uma grande guerra. E eu me preparei ali para ir para aquela guerra. E muitas vezes não é suficiente. Mas Deus trabalhou e me deu estratégia. Fiquei ali vários dias, orando e pedindo, Senhor, me dá uma estratégia para que eu possa entrar nesse negócio aí, porque está difícil. E quem me colocou nesse negócio foi tu. E sempre era meia-noite eu estava ali, Senhor, me ajuda. O negócio aqui está difícil. Irmão, foi muito difícil, mas Deus bradou com vitória. Porque Deus, quando nos leva, Ele garante. A obra ainda não terminou, porque a obra é muito grande. Mas ali foi feita a obra, a qual o Senhor me levou para fazer naquele lugar. E eu quero te falar nesta noite. Ali foi travada uma guerra, mas eu quero te dizer que Deus cuida dos seus. Aleluia. Deus sabia como estava a situação de Israel. Deus sabia que Israel não ia suportar uma guerra. Mas existia um homem ligado na terra. Existia um profeta ligado na terra. A Bíblia diz que aquele que é espiritual por ninguém é discernido. Na banda caia. E ali existia um homem. Eu quero te dizer que vale a pena buscar o Senhor. Deus está te olhando. Deus estava olhando ali, ó. E Eliseu sempre fez a diferença. Ele fez a diferença na vida da sunamita. Então, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele mostra através de você a diferença. E a guerra ali estava declarada. Mas o Senhor falava tudo para Eliseu. Será por quê? Porque ele estava orando, como já foi falado. Porque ele estava buscando. Era um homem de intimidade com o Senhor. Ele sempre estava buscando a Deus. E eu quero te dizer nesta noite, como foi falado, para perseverar em oração, porque de repente a vitória chega e bate na tua porta, e o Senhor brada com vitória na tua vida. Terra, remanto quebra. Irmão, quem dá a vitória é o Senhor. Qual é a tua causa? Como é que tu te encontra? Aqui estava uma grande guerra. E nós temos que nos preparar. Porque aqui foi tramado várias vezes um plano para destruir a nação de Israel. Mas existia um homem que estava ligado na terra. E através deste homem, o Senhor deu o livramento.
livramento. E é por isso, irmãos, que nós temos que sempre estar orando pelos nossos. Através da tua oração, através da tua dedicação, através da tua busca, o Senhor vai trabalhando e o Senhor vai dando livramento. E não foi ao contrário. Mas eu quero te falar nesta noite da importância de ser espiritual. Faz a diferença onde você chegar. Você não precisa dizer quem você é, porque esse profeta aqui, ele era observado pela sua atitude, pelo seu comportamento. E nós somos observados nessa geração perversa e má. Todos nós, irmãos, somos observados. Quando você entra, quando você sai, como você se comporta. E Eliseu também foi observado pela sunamita. Este ano, nós estamos entrando. E Deus está falando de guerra. E nós temos que nos revestir. Como essa palavra vai lá para Efésio, nós temos que nos vestir da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos suportar o que vai vir por aí. Se eu não me preparar, se eu não me vestir com a armadura de Deus, se eu não me revestir com as armas da luz, como que eu vou destruir? Como que eu vou conseguir ter vitória? Tem pessoas, irmão, que sabem da guerra e não está nem aí. Mas o rei de Israel deu ouvido. Não passa por lá. Olha, estão armando contra ti. Olha, mas tu não passa por aquele lugar. Não foi uma, nem duas, nem três. E só houve vitória porque deu ouvido o rei de Israel. Quantas pessoas, irmão, não estão dando ouvido à voz de Deus? Deus está falando uma, Deus está falando duas, Deus está falando três. E muitas vezes o Senhor tem que ir pelo caminho difícil para colocar como Ele quer. Porque, como fala lá em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Né? Tem pessoa que não dá crédito. Mas Deus é aquele que conhece. E eu vou te falar uma coisa nesta noite. Eles não foram atrás do rei de Israel. Eles foram atrás daquele que estava de frente. Satanás quer destruir. É aquele que peleja. É aquele que busca o Senhor. É aquele que é fiel. É aquele que é sincero. É aquele que está na linha de frente. É este que ele quer destruir. Ele não foi atrás do rei de Israel, não. Ele foi atrás de Eliseu. Já viu exércitos e carros, cavalos e carros de guerra, contra um homem só? Pois é, contra um homem. Olha a importância de ser espiritual. Um exército inteiro contra um homem. Ele era perigoso. Porque Deus revelava. Irmão, Deus é o mesmo. Deus revela os pensamentos. Deus revela as intenções do coração. Deus revela através de sonhos. Deus revela. Não pensa, muitas vezes temos que nos fazer de bobo para poder ganhar. Mas Deus revela. E eu quero te dizer nesta noite a importância de buscar o Senhor. Este homem era um homem de discernimento espiritual. Temos que buscar discernimento espiritual, porque o evangelho está aí. Nem todos que dizem que são israelitas és de Israel. Deus de mistério. Irmão, nem todos que dizem que são. E para você não ser enganado, como já foi falado, tem que estar alicerçado nesta
palavra que dá vida, que transforma, que liberta, que faz a diferença na tua vida. É esta palavra que liberta, que salva e leva para o céu e faz a diferença. Labachuri como na fly. É ela. Nagasub, é ela que faz a diferença na tua vida. E vão olhar para você e dizer assim: ali vai uma mulher de Deus. Irmão, é muito forte isso. É muito forte. Mas agora, o moço, muitos dizem que esse moço podia ser também Geazi. Por quê? Lá em 2 Reis 8:4, ele continuava fiel a Eliseu. Quando a sunamita volta, né, requerendo seus bens, lá fala que ele continuava sendo fiel. Pode ser e pode não ser. Ele não estava enxergando nada. Eu quero falar do perigo da cegueira espiritual. Irmão, a pessoa cega só vê perigo. A pessoa cega espiritual só vê dificuldade. E muitas vezes o cego procura outro cego e ambos caem no abismo. Nós temos que ter cuidado. Aquele homem não podia ver os carros e cavaleiros de fogo que estavam ao redor ali das colinas. Por quê? Porque estava cego. E nós temos que pedir para Deus, cada dia, abrir os nossos olhos, desvendar os nossos olhos, para a gente contemplar a maravilha do Senhor nessa terra. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. E aquele homem estava com medo. Por quê? Porque estava cego. Então, quando a pessoa está cega, ela tem medo. Ela só vê dificuldade, só põe defeito em tudo. Não tem os olhos espirituais. Buscar o Senhor, irmão, no reino espiritual. Tudo se discerne no reino espiritual. Então há uma grande diferença. Então nós temos que buscar o Senhor a cada dia. E aqui há uma grande diferença. A atitude de Eliseu, ele orou: abre os olhos do moço para que ele veja. É o que nós temos que fazer, foi falado nesta noite, sobre oração. Abre os olhos do moço para que ele veja. Então, muitas vezes, estamos cegos, porque não estamos buscando ao Senhor. Estamos com medo de tudo. Quantas pessoas não saem nem de casa com medo? Deixa a síndrome do pânico, deixa o medo apavorar. Tem, irmãos. E tomar conta da sua vida. Porque aquele que é espiritual, eu vou, porque o anjo do Senhor acampa ao redor de mim e o livra. E Eliseu sabia disso, que o anjo do Senhor estava ali para livrar. Eu vou e volto, porque o anjo está comigo para me livrar. É esse Deus que Eliseu estava mostrando para aquele moço. A importância de ser espiritual. E a atitude, o que é mais lindo dessa história, o mais lindo é que a atitude de Eliseu diante da situação, ele orou e disse que eles ficam cegos e todo aquele exército, irmão. A pessoa que ora vem em outra dimensão. Ele não se preocupou. Sabe por que ele não se preocupou? Porque ele conhecia o seu Deus. Quem conhece o seu Deus sabe que vem resposta. Ele sabia. Eu vou orar. Eu tenho intimidade com Deus. E ele vai me responder. Que todos ficam cegos. E a cegueira desceu sobre aquele exército. Que coisa linda. A oração do justo tem seus efeitos. Eu quero te dizer nesta noite, creia no Deus que você serve. Porque Eliseu cria no Deus
é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E Eliseu sabia disso. E levou todos para a cidade de Samaria. E o mais lindo que eu quero deixar para nós, a diferença do crente diante da situação difícil. Ele podia matar todos os exércitos, todos os homens. Olha a atitude de Eliseu, se você ler até no final. Não os ferirás. Ferirás tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. A importância, irmão, nunca se canse de fazer o bem, nunca. Nunca. Porque amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Tem pessoas, irmão, que são vingativas. Eliseu podia dizer, pode matar todo mundo. Mas ele não. A atitude do cristão diante das adversidades. A Bíblia fala lá em Provérbio, leva dano e não muda. Muitas vezes levamos dano sim, mas temos que mostrar a diferença. E muitos, irmãos, não querem mostrar essa diferença. O que eu acho mais lindo é a atitude de Eliseu. Você tem que estão te fazendo mal? Paga com bem. Porque tu vai amontoar. Vão olhar para você e vão dizer assim, olha, essa mulher é diferente na terra. Esse homem é diferente na terra. E é isso que Deus quer de nós. A diferença. O Senhor está cansado de pessoa caloteira. O Senhor está cansado de pessoas que diz que vai fazer e não faz. Eu estou falando o que Deus está mandando eu falar nesta noite. Talvez você não esteja gostando, mas eu tenho que falar. O Senhor quer mudança. O Senhor quer mudança em nossas vidas, irmãos. Deus quer o melhor de você para este ano. Deus sempre está requerendo mais. Nós sabemos que Deus quer e não faz. Isso é omissão, é pecado. Eu posso fazer e não faço. Deus manda eu falar para nós nesta noite. O que você pode fazer e não está fazendo. Só há, irmã, ordenança de bênção onde há união. E isso é para todos. Só vai, irmão, Deus fazer algo nessa igreja quando a igreja se unir. Eu estava ali, Deus me deu uma grande visão nessa igreja. Eu não vou falar aqui porque Deus não quer que eu fale. Nava subcanta. Temos que nos unir. Não é 2, não é 4, não é 5. É a igreja. Para Deus fazer o que Ele quer fazer nessa igreja. Estou aqui há 12 anos. E há 12 anos eu estou escutando. Deus tem uma grande obra nessa igreja. Mas o culpado é Deus? Não, somos nós. Não é Deus, não. Se eu não faço o que Deus quer que eu faça, como é que Deus vai fazer? Todo ano eu planejo sair daqui. Mas Deus não deixa. Irmãos, a atitude, ela é muito importante. Às vezes, até queremos fazer o contrário, mas não podemos. Não podemos. Eu acho linda a atitude de Eliseu. Não deixa eles ir.
alimenta. Já viu tu preparar um banquete para o teu inimigo? Irmão, isso é diferença. Mas eu não passo naquela rua porque eu odeio aquela mulher. É isso aí que Deus está mandando eu falar. Tem crente que se odeia, irmãos. Deus está mandando eu falar. Tem que falar. O que liberta é a palavra do Senhor. É a verdade é que liberta. E eu tenho que levar isso para dentro do meu coração. Eu odeio aquela irmã. Não consigo nem olhar para a cara. Deus está mandando eu falar, irmão. Que negócio é esse? Eu sei que é difícil. Tem pessoas que são difíceis. Mas a Bíblia diz suportai. Vai lá para as cartas de Paulo. Tem pessoa que é difícil sim, mas Deus manda suportar. Irmão, não é fácil. Eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Até com quem não gosta de mim, eu também dou a paz do Senhor. Eu sei que me odeia, mas eu trato bem. Porque essa é a atitude de um cristão. Você sabe que não gosta de você, mas você trata bem. E ela vai ver essa mulher diferente e Deus vai fazer uma obra no seu coração. Temos que mostrar a diferença. Enquanto a atitude, as nossas atitudes, irmãos, foi igual a do mundo, como é que nós vamos mostrar a diferença? O que mais me chamou a atenção nessa pregação que eu estava lendo em casa, nessa palavra, foi a atitude. Qual é a tua atitude diante do teu vizinho, diante daquele que te apedrecha, diante daquele que fala mal de ti? Qual é a tua atitude? Labachuri canta. Alachuia. Irmão, nós temos que falar o que Deus manda. Porque é isso que vai trazer efeito na tua vida. A Bíblia diz que desce amargo, mas depois traz um fruto pacífico para a tua vida. Depois dá crescimento para você. Porque você vai fazer uma reflexão. Eu estou errada. Irmãos, eu orei anos e anos por uma vizinha da minha frente que me odiava e não falava comigo. Mas não era eu, não. E o Wagner, antes de morrer, usou ele para mim, Deus, e disse: vou fazer um concerto daquele povo contigo. Ela teve que ficar doente para baterem na minha porta, para me orar por aquela mulher. E ela ser liberta. Porque ela perdeu a mente. Para ela ficar em paz comigo. Para Deus mostrar que era Deus na minha vida. Muitas vezes, Deus faz isso. Para mostrar que Ele é contigo, porque não te dão valor. Porque te julgam pela tua aparência. Mas quem conhece o teu coração, quem conhece a tua necessidade, quem conhece o teu levantar, quem conhece o teu deitar é o Senhor. Ele sabe a tua vida. Ele te conhece. Ele te conhece. Calavaxergnaios. Eliseu conhecia o seu Deus. Será que nós conhecemos nosso Deus? Será que eu conheço meu Deus? Eu conheço só um pouquinho. Eu estou muito longe. Mas estou buscando, estou cavando poço. Para Deus me dar vitória. Mas eu quero dizer nesta noite, apesar de tudo, essa igreja para mim foi uma universidade. Recebi grandes vitórias neste lugar. Continuo recebendo grandes vitórias. Sabe por quê, irmão? Quando nós honramos a Deus, Ele te honra. Quando tu faz a obra de Deus, Ele faz por você. Porque Ele te conhece. Ele sabe que pode contar com você. E nesta noite, para terminar, eu faço uma pergunta para você. Deus pode contar contigo?
Ralaxergue anaios. Ou você vai fugir. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor. Faça o bem. Deus está falando para mim. Faça o bem. Eu sei que você está sendo humilhado. Mas faça o bem. Não é fácil não, irmãos. Faça o bem que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus falava bem forte no meu coração. Faça o bem. Não é fácil não, irmão. Não diga que é fácil amar o teu inimigo. É muito difícil, mas é possível. Porque Deus colocou na sua palavra. E tudo que está aqui é possível ser feito. Não é fácil. Mas Deus nos dá um coração perdoador. Vai trabalhando em nossas vidas e vai nos dando vitória. Então, irmão, vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer a diferença. Vamos aí povoar, irmãos. Deus está precisando. A obra de Deus está sofrendo. A obra de Deus está sofrendo. E Deus conta com você para fazer a diferença. Ele precisa de cada um de nós. Então, irmão, a sua atitude diante dessa situação aí, ó. Diante dessa situação, a tua atitude tem que ser uma atitude de diferença. Então, aí o teu inimigo aí, então faça a diferença e você receberá a vitória. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém? E eu agradeço a oportunidade.